Continuando em relação à questão que nós iniciamos, dos alimentos compensatórios ou ressarcitórios, como comentei no último módulo, embora a lei faça referência apenas ao regime da comunhão universal, como eu falei, é porque a redação vem da lei de alimentos, que é de 68, e era o regime que vigorava na época como regime legal, antes da mudança pela lei do divórcio para o regime da comunhão parcial. Mas, atualmente, a jurisprudência e a doutrina ela tem admitido o pedido desses alimentos compensatórios, independentemente da situação, né, das partes sendo casadas, qualquer que seja o regime, obviamente que regime de bens que traga patrimônio comum. Se for regime de separação, né, pactuada, separação de bens por pacto antinupcial, aí não caberia esse pedido, porque não haveria patrimônio comum, a não ser que fosse patrimônio adquirido em forma de condomínio, como condôminos. Não sendo dessa forma, aí não há como pedir, porque não há a meação a ser postulada. E aplicável, como eu falei, também na união estável, né? Eu juntei um julgado aqui para ilustrar essa questão, para vocês conseguirem visualizar, né? Essa é uma apelação, aqui eu juntei a ementa, né, de uma apelação civil, de uma ação declaratória de união estável, para mostrar que a regra ela é aplicada, né, tanto para o casamento, comunhão universal como era previsto, como para qualquer outro regime, como eu mencionei, e extensível à união estável. A ação declaratória de união estável acumulada com partilha e alimentos compensatórios. Desnecessidade, partilha de dívidas contraídas na constância da união estável, não comprovação de terem sido contraídos em benefício da unidade familiar. Os alimentos compensatórios servem ao reequilíbrio econômico do companheiro, que após o fim da vida conjugal, ficou afastado da administração dos bens comuns, não tendo acesso aos seus frutos. Ou seja, né, é para reequilibrar, porque o patrimônio é dos dois. Independentemente de não serem casados, como a união estável, ela aplica-se a ela o regime da comunhão parcial, se não houver contrato de convivência entre as partes, pela comunhão parcial, patrimônio adquirido onerosamente na constância da união é suscetível de partilha, portanto, gera o direito à meação. E aí, como uma das partes fica distante desse patrimônio, ela passa a ter acesso, até que haja a definição da partilha, que é quando haverá o pagamento, né, da meação àquele cônjuge ou companheiro, tem acesso aos frutos produzidos por aquele patrimônio inerentes à sua meação, né? Esse julgado aqui, para vocês terem uma ideia, é de 2018, só para a gente visualizar, peguei um julgado mais recente, então ele é de fevereiro de 2018, trazendo justamente em relação a esse ponto que se aplica a qualquer situação, seja casamento ou união estável, ok? Bom, em relação às tutelas provisórias, nós também temos o alcance delas, né, na parte que diz respeito à guarda e à visita dos filhos. Pois não. Repetindo, então, a pergunta da colega, ela está perguntando em relação ao casal que separa, um permanece no imóvel que é comum, né? E aí, se eu posso cobrar dessa pessoa a parte inerente a um aluguel, né, pela ocupação da meação inerente ao outro, e se isso seria um alimento compensatório. Ele não é um alimento compensatório nesse caso, ele é chamado de aluguel por ocupação mesmo, ou taxa de ocupação. O alimento compensatório ele é o fruto que o bem produz. Então, o bem está produzindo frutos e eu estou sem receber os frutos. Ou seja, o imóvel, no caso, ele não está, se ele está sendo ocupado por um dos cônjuges, ele não está produzindo fruto, porque a pessoa está utilizando ele. Então, ele não está produzindo o aluguel. Mas a pessoa está morando, né, está residindo num imóvel que é comum aos dois. Portanto, a outra parte do patrimônio, que é inerente àquele cônjuge que não está residindo no local, quando o imóvel é de uso exclusivo daquele cônjuge, que era exclusivo do casal, portanto, patrimônio partilhável entre eles, é possível se requerer ao juiz que fixe um valor inerente a essa ocupação. Então, é um aluguel
ocupação, que é um aluguel diferente daquela locação comum, regida pela 8.245, né, e 5 lá de 91. Aquela lei de locações é para aluguéis comerciais ou residenciais com exploração de bem. Nesse caso, não está se fazendo uma exploração do fruto do bem. Eu estou, na verdade, querendo, por conta da desocupação do imóvel, que eu seja ressarcido, mas não a título de alimentos, mas a títulos de ocupação da minha ameação em relação ao patrimônio que pertence aos dois e está sendo utilizado por um só. Diferente daquele que está sendo usufruído, em termos de frutos, por ambos os cônjuges, que aí seriam alimentos compensatórios. Ou seja, eu tenho bens nos compensatórios, para ficar mais claro, eu tenho inúmeros bens, e esses bens estão produzindo frutos. Aluguéis, está produzindo, às vezes, né, é uma empresa também, e essa empresa está gerando frutos, que está dando lucro, e eu não estou colocando a mão em nada. Ou seja, eu não recebo os aluguéis, ou parte dos aluguéis que aqueles bens estão produzindo, eu não recebo rendimentos daqueles investimentos ou empreendimentos que aquele casal construiu ao longo do relacionamento. Ele está sendo administrado e gerido e usufruído com exclusividade por um só. Então eu quero ser compensado, eu quero ser ressarcido dos valores inerentes às utilidades que esses bens estão produzindo. E aí a gente até agrega isso ao conceito de frutos, né? Já que, para a gente ter uma visão muito clara sobre isso, basta que você identifique que frutos, conceitualmente falando, são todas as utilidades que a coisa principal produz. Fruto ele é uma espécie, né, de bem acessório. E aí é um bem acessório produzido pela coisa principal, que é uma utilidade. Então, essa utilidade eu quero também usufruir dela. Eu quero fazer parte dela, por isso compensatórios. Diferente da taxa de ocupação inerente ao imóvel comum do casal que esteja sendo, né, utilizado por um só. Perfeitamente possível o pedido. Em relação à guarda e a visitas, nós tivemos uma mudança substancial com a Lei 13.058 de 2014, que foi a que alterou a questão da guarda, que trouxe, né, para nós a questão da guarda compartilhada a ser aplicada como regra. O assunto guarda compartilhada é um assunto que evoluiu muito em termos processuais. O lado processual é que levou, na verdade, à alteração da lei. Porque a lei, inicialmente, como comentei no módulo anterior, a lei não trazia a previsão da guarda compartilhada. Nós tínhamos apenas a guarda unilateral. E aí essa guarda unilateral, ela migrou em um determinado momento, né, a jurisprudência e a doutrina sugeriu a criação da guarda alternada, que aí pegava o menor, que o problema da guarda compartilhada, maior, né, da guarda unilateral, que ele gerava, é porque eu tinha aqui o pai, e tinha a mãe, e tinha aquele filho do casal. E aí se definia nessa guarda, quando a gente trazia a definição da guarda unilateral, como se definia que o menor ficaria com um dos genitores, caberia ao outro a regulamentação do direito de visitas. E como o direito de visitas é direito de ambos, que seria um direito de convivência, na verdade, né, com o menor tem uma rotina, e o pai ou mãe também tem, de trabalho, rotina de escola, então sobra final de semana. Aí vai sobrando os finais de semana para poder fazer a divisão desse tempo de convivência. Quando a gente tinha a guarda unilateral, o que acontecia? Esse genitor que não tinha ficado com a guarda e regulamentado a ele, portanto, apenas o direito de visitas, se estabelecia finais de semanas alternados. Ou seja, na prática, o que acontecia? Ele via esse filho a cada 15 dias. Então, relação de filiação, ela é uma relação de afeto, de afetividade. Tanto que hoje, da própria evolução do direito de família, nós temos o afeto, as relações afetivas, tendo, né, uma relevância muito grande na definição das próprias, ou solução dos próprios conflitos existentes entre as partes. Daí as famílias, né, multiparentais, a ampliação, né, do pai afetivo, mãe afetiva, inclusão no registro junto com pai e mãe biológico para ampliar justamente esse laço de afetividade. E aí essa afetividade ela é construída pela convivência. Se eu pego um menor numa dissolução de uma sociedade conjugal e estabeleço que esse genitor só vai ver esse filho a cada 15 dias,
como que a gente vai construir uma relação de afeto no desenvolvimento dessa criança com aquele genitor? Ficaria muito prejudicado. Então, com base nessa situação e nesse distanciamento, é que surgiu lá atrás a ideia da guarda alternada. Aí na guarda alternada, a criança ficava um período com o pai, ficava outro período com a mãe, depois outro período novamente com o pai. O que é que se detectou com o passar dos anos na aplicação da guarda alternada? Que a criança acabava sendo prejudicada porque ela perdia sua referência. Ou seja, é como se você perguntasse para a criança, com quem que você mora? Com seu pai ou com sua mãe? A criança fala, depende, é semana par ou semana ímpar? Né? Porque aí ela não sabia, ela acabava perdendo a referência dela em relação a essa situação. E os filhos, com a evolução, né, da própria dinâmica do direito de família, se foi trazendo a responsabilidade conjunta do pai e da mãe. Ou seja, poder familiar é exercido em igualdade, tanto pelo pai quanto pela mãe. Se o poder familiar é exercido em igualdade, esse poder familiar ele gera direitos para ambos e gera obrigações para ambos também. E dentre os direitos, nós temos a questão do direito de convivência, o direito de criar, o direito de educar, né, o direito de assisti-los nos atos da vida civil ou representá-los, dependendo da situação, o direito de autorizar ou negar consentimento para casar e etc., dentre todos os outros que são inerentes ao poder familiar. Da guarda alternada, nós migramos para compartilhada, ou seja, é uma evolução do Instituto. A gente passa a entender que o Instituto da Guarda ele vale para os dois lados, ou seja, ambos têm obrigações e direitos iguais em relação ao menor. Só que como não tem jeito da gente partir a criança ao meio, então você define que ambos compartilharão dos deveres inerentes ao menor, porém teremos que definir a guarda física desse menor. O que é a guarda física? Aonde que ele vai morar? O domicílio do menor vai ser qual? Ou com o pai ou com a mãe. Ele vai ter um domicílio certo, que não se confunde com aquela guarda alternada que ele ficava em determinados momentos com um, em determinados momentos com outro. Na guarda compartilhada, nós vamos definir o domicílio da criança, consequentemente, vamos definir a guarda física dela, com quem ela vai morar, e vamos determinar que ambos irão compartilhar os poderes inerentes ao poder familiar. Ou seja, eles têm o dever de cuidar, têm o dever de fiscalizar, têm o dever de educar conjuntamente. Ou seja, na guarda unilateral, qual era o maior problema? A sobrecarga do genitor guardião. Ou seja, para o que não tinha a guarda, para ele ficou aqui, ó, finais de semanas alternados, só pega o bônus. Ou seja, o ônus de, durante a semana inteira, levar para a escola, buscar na escola, chamar atenção, pôr de castigo, né, corrigir, ficou para um só. O outro pegou só no final de semana, pega na sexta de noite, devolve no domingo de noite. E assim sucessivamente. Ou seja, acaba sobrecarregando um, aliviando o outro, quando, na verdade, as obrigações seriam conjuntas. Aí, a jurisprudência começou a aplicar a guarda compartilhada. Só que a guarda compartilhada, no começo, só tinha um jeito dela ser aplicada, se fosse consensual o procedimento. Ou seja, se vamos dividir tarefas, o casal tinha que manifestar isso perante o juiz. Não, a gente concorda com isso. Aí a doutrina pegou e começou a se mexer. Começou a se mexer em que sentido? Qual é o interesse que nós estamos levando em consideração? É o interesse desses pais ou é o interesse dessa criança? Se nós estamos levando em conta o interesse da criança, os dois são adultos. Se os dois são adultos, tem que aprender a resolver suas diferenças sem estar envolvendo a criança na história. Ou seja, a guarda compartilhada decorre do poder familiar. E se ela decorre do poder familiar, ela é inerente aos dois. E aí nós tivemos a alteração em 2014, colocando a guarda compartilhada como regra. Antes ela era uma exceção. Se ela dependia de consentimento do casal, então ela só era aplicada se o casal concordasse com essa aplicação. O que a lei trouxe em 2014 foi mudar esse cenário, foi trazer que a guarda compartilhada, ela é regra, ela se impõe.
aos dois. Só vou colocar unilateralmente de modo excepcional, ou seja, inverteu. Ao invés da guarda compartilhada ser uma exceção, ela virou regra, e ao invés da guarda unilateral ser regra, se tornou exceção. E aí, com base nessa alteração, olha só esses dados estatísticos do IBGE, como é que fizeram com que as coisas mudassem e hoje muito maiores. A lei é de 2014. 2013, 7,73% dos filhos de casais separados ficavam sob o regime de guarda compartilhada. 2014 aumentou para 8,73%. A lei entrou em 2014, no final já subiu para 12,9%. Distrito Federal já tinha 24,7%. Hoje que ela se tornou obrigatória, o índice supera 80% já em guardas compartilhadas, para a gente ter noção dos processos que estão definidos atualmente. Ou seja, se trouxe com a guarda compartilhada, na verdade, qual o resultado? Chamou os pais para suas devidas obrigações e direitos. Ou seja, filho não é dos dois, então os dois criam esse filho, dividindo as tarefas inerentes a eles. Com essa mudança, portanto, o artigo 1583 é que veio, e ele o 1584, que foram alterados pela lei, que eu mencionei agora há pouco. Então, ele trouxe lá no 1583 que a guarda será unilateral ou compartilhada, porque nós temos ainda as duas modalidades, mas ressaltando que a unilateral é exceção e a compartilhada hoje é regra, tá? Tanto que mesmo em procedimentos contenciosos, só não se deferirá a guarda compartilhada. Olha aqui como é que a legislação vai trazer para nós. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não, mas a gente pode pegar aqui pelo código, para visualizar. Aqui, ó. Artigo 1584, parágrafo 2º. Olha lá. Quando não houver acordo, lembra que eu falei agora há pouco, guarda compartilhada só era deferida se tivesse acordo. Agora é o inverso. Quando não tiver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda, encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será aplicada qual? A compartilhada. Ou seja, antes, se tiver acordo, eu aplico a compartilhada. Agora é o contrário. Se não tiver acordo, então é compartilhada. Se ela é compartilhada, só não vai ser se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. E aí, quando ele declara, ao magistrado que ele não quer a guarda do menor, dependendo da situação, o magistrado pode até mesmo restringir alguns dos direitos inerentes ao poder familiar, a bem dos interesses do incapaz, ou seja, do menor. Que restrições seriam essas? Limitação no próprio direito de visitas, acompanhamento, nesse direito de visita, que a gente chama de visita supervisionada, ou seja, vai visitar o menor, tem que ter alguém do lado, porque às vezes não é uma pessoa com capacidade suficiente para exercer, abusa do poder familiar. Às vezes tem algumas situações comportamentais que colocam em risco a integridade daquela criança, que não são recomendáveis que ela esteja sozinha. Ou seja, a guarda unilateral ela vira uma exceção, na hipótese de recusa expressa de uma das partes, ou para atender a interesse do menor, ou seja, proteção dele. Se for para o bem-estar do menor, então se aplica a guarda unilateral. Boa observação, O colega, eu vou estar repetindo por conta da gravação do vídeo, dos que não estão presentes. O pedido de guarda compartilhada, no intuito de ter reflexo aos alimentos, com mudança nos alimentos. É um equívoco tamanho, porque são institutos jurídicos distintos. Ou seja, a guarda, nós estamos tratando da posse e das obrigações inerentes ao poder familiar, relacionado à criança. Os alimentos
que estão lá no 1694, é outro capítulo, né, outro artigo, que não tem nada a ver aqui com o artigo da guarda, ele está ligado à necessidade e possibilidade. Ou seja, eu posso ter guarda compartilhada onde um dos genitores não tem atividade remunerada. Ou seja, mesmo exercendo a guarda compartilhada, se ele não tem atividade remunerada, não tem possibilidades. Se não tem possibilidades, como é que vai prestar auxílio material, alimentos ao outro? Ou, numa outra situação, que também muitas vezes por equívoco aparece, né? Eu falei agora há pouco que o poder familiar é exercido em igualdade pelo pai e pela mãe. Então, isso já é definido pelo próprio artigo 1634 do Código Civil, que define a questão do poder familiar, aonde ele fala que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores e que ele é exercido em igualdade pelo pai e pela mãe, independentemente da situação civil desses pais. Ou seja, casados, não casados, divorciados, união estável, não interessa. É pai, é mãe, tem poder familiar. E se tem poder familiar, direitos iguais. Agora, há uma confusão muitas vezes, porque embora o direito seja exercido de forma igual, não significa dizer que os alimentos devem ser divididos de forma igual. Alimentos obedecem possibilidade, necessidade de cada um. Ou seja, cada um tem obrigação, porque a obrigação de sustentar e manter os filhos é decorrência do poder familiar. Só que o Código Civil estabelece também que cada um vai contribuir proporcionalmente à sua capacidade de contribuição. Ou seja, vai depender dos bens que possui e da renda. Se nós não considerássemos isso, pegue num exemplo prático, como eu falei agora há pouco, um que tem a atividade remunerada e outro que não tem. Você não pode tratar os dois de maneira igual. Um que ganha 30 mil reais por mês e um que ganha 2 mil reais por mês. Como é que você vai dividir a obrigação de modo igual? Você tem que respeitar a proporcionalidade da capacidade econômica de cada um. Por isso que, mesmo havendo pedidos de guarda compartilhada com esse intuito de ter reflexos dentro da obrigação de alimentos, isso não se reflete numa pretensão que possa ter êxito, já que os institutos são distintos e um não tem nenhuma relação, na verdade, com o outro, ok? Tanto que, olha o parágrafo 1º desse artigo 1583, ele vai definir isso bem, porque compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores, ou alguém que o substitua, nos termos do 1584, parágrafo 5º, e por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes a quê? Ao poder familiar. Ou seja, essa responsabilização conjunta, ela é uma responsabilidade de criar e educar os filhos, que não significa dizer que esteja liberando ou que esteja com o exercício dessa obrigação ou desse dever que decorre do poder familiar, eu me libere de outra obrigação, que é a de sustento inerente à prestação de alimentos. Ou seja, uma coisa não tem nenhuma vinculação com a outra. É óbvio que mesmo tendo a guarda compartilhada, muitas vezes, no exercício da guarda compartilhada, há uma divisão do tempo de convivência de modo maior. O que significa isso? Muitas vezes, mesmo eu tendo a guarda física da criança bem definida, mora com a mãe, mora com o pai, está definido. Mas muitas vezes essa criança passa 2 dias ou 3 dias na semana na casa do pai, ou 2 dias ou 3 dias na casa da mãe. Então, o tempo de convivência não se limita àqueles finais de semana no direito do exercício do direito de visitas. Há uma convivência maior por conveniência das partes mesmo. Às vezes é a realidade das partes. A título de exemplo, essas situações, como eu falei, o direito é muito dinâmico e, principalmente no direito de família, a situação das pessoas mudam com o passar do tempo. Seja por formação de novos relacionamentos, seja por questões profissionais, que às vezes são obrigadas a enfrentar pela nova realidade conjugal, uma vez dissolvida a sociedade conjugal, a realidade econômica do casal era uma, e depois o casal acaba tendo que tomar seu caminho, cada um para garantir o seu próprio sustento, a sua própria mantença. Então, isso acaba fazendo com que se ajustem também questões relacionadas a essa convivência com os filhos. Teve uma situação concreta, onde eu tinha um filho menor,
foi definida a guarda unilateral com a mãe, processo litigioso, disputando essa guarda, aí não era questão de definição de guarda compartilhada, era uma disputa pela guarda unilateral, onde o pai queria a guarda unilateral para ele, a mãe queria a guarda unilateral para ela, porque um acusava o outro de negligência no exercício do poder familiar. Então, caberia no interesse do menor, não conveniência de permanência da criança sob aquela guarda. Então, dividiria guarda unilateral com um ou com outro estabelecimento de direito de visitas. Com a dissolução do casamento, eram casados, dissolveram essa criança que tinha 1 ano de idade, quando ocorreu a dissolução. Na dissolução do casamento, essa disputa, extremamente litigioso o processo, né? Com o passar do tempo, pela nova realidade, cada um assumiu sua nova vida. Ou seja, a vida segue seu caminho. Esse indivíduo aqui formou um novo relacionamento. Desse novo relacionamento veio um filho aqui também, na constância do processo, né? Processo caminhando. Essa mãe aqui que estava disputando, ela formou um outro relacionamento de cá, precisou também exercer ou aumentar a sua atividade de trabalho para melhorar seus ganhos. O tempo disponível que ela tinha quando o processo iniciou, já não era mais o mesmo. E aí, pelo novo tempo, como eu falei lá no comecinho, né, o tempo cura feridas, né, então cicatrizam, as mágoas às vezes vão ficando para trás, a realidade deles mudou, e mesmo numa guarda unilateral definida liminarmente, que o juiz havia definido, eles estavam, na prática, exercendo a guarda compartilhada por conveniência, se ajustaram à realidade deles. Estavam exercendo a guarda compartilhada. E essa guarda compartilhada com tempo de convivência diferenciado. No começo, que a criança tinha 1 ano de idade, aqui a criança está com 3, né, no curso desse processo. E aí a gente passa, nossa, 3, eu tenho um processo lá que o processo começou, a criança com 3, a criança está com 11 hoje. Até hoje, 4 perícias já foram feitas no processo, não resolve, né? Processo extremamente complexo, causas de ambos os lados extremamente complexas, e a criança não é congelada. Ou seja, faz terapia dos 3 anos até os 11 para suportar o conflito dos pais, né? Nas perícias todas ainda relatado. Se não tivesse acompanhamento psicoterápico, já tinha surtado a criança. Então, vejam como é que processos dessa natureza muitas vezes são, né, extremamente complicados. E os pais, às vezes, esquecem que esse aqui, ó, gosta dos dois. E se gosta dos dois, na prática, muitas vezes nas perícias isso é identificado. Identificado de que maneira? O que a criança faz? Ela age defensivamente para os dois lados. Ela não quer desagradar o pai e não quer desagradar a mãe, porque ela gosta dos dois. E aí, quando ela está com o pai, ela não pode falar nada da mãe, porque o pai acha ruim. E ela não quer desagradar o pai. Quando está com a mãe, ela queria contar as coisas que faz com o pai, mas não pode porque a mãe acha ruim. E aí, você obriga uma criança a ter que tomar postura de adulto, de saber medir comportamentos, palavras e gestos para não magoar aquele, porque ela gosta dos dois, enquanto os dois estão se, né, degladiando naquele processo. Então, nesse caso aqui, se ajustaram naturalmente, ou seja, passaram naturalmente para o exercício de uma guarda compartilhada, e a criança que só ficava com a mãe, que ela tinha resistência, que o pai levasse, como ela tinha que trabalhar, o pai só trabalhava num determinado período, chegava mais cedo em casa, ele já pegava a criança na creche, levava para a casa dele todos os dias, ficava lá até de noite, final da tarde, no início da noite, quando a mãe saía do trabalho, para poder levar para a mãe. Antes, só lá nos finais de semana, depois passa a ser todos os dias, por conta de ajustamento entre o casal. Se isso acontece, aí nessa compartilhada eu posso ter reflexo nos alimentos. Porque se esse menor está passando um tempo maior, ou permanecendo um tempo maior na casa daquele genitor, aí os alimentos integrais já não se justificam, porque senão eu sobrecarrego aquele genitor que está pagando os alimentos. Porque aí ele está pagando e, ao mesmo tempo, está custeando outras despesas, porque ele está dando também, todos os dias, aquelas despesas ordinárias que seriam inerentes àquela prestação ou àquela obrigação de alimentos. Aí, sim, a guarda compartilhada pode trazer reflexos. Ou seja, se eu entro com a ação pedindo a guarda compartilhada, pretendendo mudar os alimentos,
eu vou ter que comprovar que a realidade do compartilhamento está ligado ao tempo de convivência desse menor também com aquele genitor que paga os alimentos, que justifiquem, portanto, essa revisão na redução. Ok? Caso contrário, aí são assuntos independentes, como eu falei no começo, um não está vinculado ao outro, está ligado, na verdade, à necessidade e à possibilidade de cada um. Ok? Bom, vai terminar.